Estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 34 minutos no Acre. Uma notinha aqui rapidinho, antes de voltarmos a conversar com o vereador Emerson Gerudi. Alguns opositores do governo do Acre começam a questioná-lo sobre o atraso na aplicação das vacinas. O governo depende do governo federal, né? Um depende do outro. O governo depende do governo federal e a Prefeitura do Rio Branco depende do governo estadual. Porque pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, também obedecendo a uma orientação da Organização Mundial da Saúde, cabe ao governo federal a aquisição das vacinas, a questão legal, né, a desburocratização, aos governos estaduais a distribuição das vacinas e às prefeituras a aplicação. Então, um depende do outro. Tem gente aí, eu acho que fazendo algumas críticas injustas nesse caso. O governo tem pecado em alguns momentos nesse processo, mas não nesse quesito aí, por favor. O que muita gente questiona, e eu acho que alguns até com devida razão, é a questão do funcionamento ou não funcionamento de setores que seriam essenciais ou não essenciais. Porque cuidar, eu sempre digo que cuidar da vida, cuidar da saúde, é tão importante quanto cuidar da economia. Temos que preservar empregos, porque senão a coisa pode ficar ainda pior do que o está. Pode contrariar o que diz o Tiririca, né? Pode piorar ainda mais. 11 horas e 36 minutos, com apoio do Arasuper e também do Aramix, eu volto a conversar com o vereador Emerson Gerudi, do MDB, líder da bancada do partido na Câmara. Vereador, o senhor é contra ou a favor desse apoio emergencial às empresas, também, segundo as autoridades, como forma de preservar os empregos? Seria uma boa alternativa, Muniz. O que acontece, eu sempre digo isso, né? Diferentemente dos outros estados, o que promove maior circulação de pessoas no nosso estado do Acre é o serviço público. Por isso foi uma decisão muito acertada do governo você colocar o serviço público de home office. Isso vai ajudar bastante. Mas, ao mesmo tempo, não faz sentido algum fechar o comércio. Porque se nós formos analisar, essa circulação de pessoas nos comércios é muito pequena. E os principais comércios, o que gera maior circulação de pessoas, está aberto, que são os supermercados, são as farmácias, são as lojas de material de construção. De autopeças. Então, quem que acabou fechando? O pequeno e o médio. Então, se você, né, fecha essas pequenas empresas, médias empresas, você aumenta o desemprego, você aumenta a desigualdade social, a pobreza, e isso vai ter um relacionamento muito grande com a violência. Então, o prejuízo é muito maior do que o benefício gerado. E eu não estou falando isso com base no achismo. Se você for olhar hoje o índice de isolamento do estado do Acre, você vai perceber que a medida do decreto não foi tão eficiente assim. Né? Então, você que está nos assistindo agora, você pode pesquisar aí no Google, só digitar lá, né, ranking, isolamento, Covid-19, você vai achar isso que eu estou falando. Na semana passada, inclusive, nós tivemos índices melhores de isolamento, onde ainda não existiu o decreto, do que agora a partir da vigência do decreto. E dentro do isolamento tem outro assunto mais específico ainda, o distanciamento. Quer dizer, não adianta você isolar e não distanciar. Perfeito. Então, qual que é a solução? Mas qual que seria a solução? Solução home office para o funcionalismo público, muito bom. Você ter fiscalização em pontos estratégicos do nosso estado do Acre. Aqui eu cito um exemplo, por exemplo, a Gamileira de domingo, né? O movimento que existe lá é muito maior do que em qualquer rua comercial. O Lago do Amor, às fim de tarde. Então, nós temos pontos estratégicos onde pode haver uma fiscalização. Então, é melhor você gastar energia com o que, de fato, pode melhorar a questão do distanciamento, do isolamento, do que você gastar energia e aumentar a pobreza com algo que não vai ter tanto resultado como é, por exemplo, a questão dos comércios pequenos e médios. O senhor, por exemplo, o senhor está falando isso, o senhor deve ter conversado e recebido bastante denúncias e pedido de apoio desses pequenos empresários, comerciantes, é isso? Eles estão desesperados, Muniz. Eles não aguentam um novo fechamento do comércio, porque não tem mais o auxílio do governo federal. Né? Já teve esse prejuízo anterior, ou seja, eles estavam ainda se recuperando quando veio novamente o decreto, e diga-se de passagem, nem prepararam essas pessoas para esse novo decreto.
Então, foi uma medida que, no meu ponto de vista, não foi muito boa, porque não traz um resultado prático. Se de fato houvesse esse resultado, eu defenderia com maior prazer, maior tranquilidade, mas isso não aconteceu. E lembrando também, caso o governo ache que essa medida ela é importante para diminuir a circulação de pessoas, que crie um benefício, que crie um auxílio para essas pessoas, para que assim elas possam ficar confortáveis durante essa pandemia. No início da pandemia, como você falou, o governo federal criou um auxílio emergencial, tanto para as empresas quanto para os empregados. A Prefeitura do Rio Branco também fez algumas concessões que resultaram também em ajuda. O governo fez a parte, mas agora nesse novo decreto não sinaliza com nenhuma ajuda, né? Exatamente. A não ser o refis. Mas o refis é em relação ainda ao prejuízo acumulado no primeiro fechamento. E agora, como é que fica? Inclusive, ministro, foi interessante você tocar nesse ponto. Eu fiz uma defesa, por exemplo, das academias, né, e onde eu fui criticado por algumas pessoas. Acontece que a atividade física, ela reduz em 34% comprovadamente a chance de internação. Sim. Né? E isso faz parte do fortalecimento do sistema imunológico. Exatamente. Então, já existem estudos científicos nesse ponto. Uma outra questão que eu sempre digo, olha, nós vamos fazer 1 ano de pandemia aqui no estado do Acre. Sim, em março. Em nenhum momento nós estivemos perto do colapso. Por quê? Por questões peculiares. Nós temos o funcionalismo público como a principal, né, atividade do nosso estado do Acre. Então a gente consegue ter um controle maior de circulação de pessoas. E por que que no mês de janeiro, que é um mês onde tem menos ainda movimentação no estado do Acre, porque as pessoas estão de férias ou estão viajando, você percebe uma diminuição muito grande. Por que que no mês de janeiro nós tivemos um aumento dos casos? Isso significa que é reflexo do período eleitoral, que inclusive eu defendi que fosse unificado com 2022 e não acontecesse as eleições. Um outro ponto, festa de final de ano. Então, o momento que nós estamos passando hoje não é por conta do comércio, mas sim por conta dessas duas atividades intensas que aconteceram no final do ano passado e que hoje estão trazendo esse prejuízo na pandemia. E que aconteceriam com o comércio fechado ou aberto? Ou não. E fechar o comércio não vai trazer esse benefício para a população, que é a diminuição dos casos da pandemia. Então, a gente faz esse apelo, né, para que abra os comércios pequenos e médios, deixe funcionar normalmente. Não faz sentido algum a banquinha que está funcionando lá na Sobral está fechada nesse momento. Não faz sentido algum um salão de beleza que atende 4, 5 pessoas por dia estar fechado nesse momento. É importante que a economia gere também, continue gerando resultados financeiros para a população, porque senão a gente vai ter, como eu falei, um prejuízo muito maior, que é aumento do desemprego, aumento da desigualdade, o aumento da pobreza do nosso estado, que, diga-se de passagem, já é um estado muito pobre, porque 75% da população é pobre ou extremamente pobre. Então, nós precisamos criar medidas para evitar que isso aumente. Por falar nisso, o vereador, nós tivemos aí, por incrível que pareça, um considerável aumento no número de empresas que foram registradas na junta comercial, se você fizer uma comparação com o número de empresas que deram baixa. Na sua opinião, o que explica esse fenômeno? Olha, hoje as pessoas estão com mais dificuldade ainda de conseguir um espaço dentro do serviço público. Então, a alternativa é a iniciativa privada, é você empreender, é você conseguir outro meio de se sustentar que não seja o serviço público. E é por isso que eu defendo muito a questão da iniciativa privada no nosso estado do Acre. Trabalhei no Sebrae aos 19 anos, era o servidor mais novo da casa na época. Então, isso me fez enxergar, inclusive, o quanto que é difícil empreender no nosso estado. O quanto que é difícil, e o quanto é importante também, né? E o quanto que é importante, né? O quanto que as pessoas se apaixonam pelo empreendedorismo. Sim. O acreano quer empreender, o acreano quer abrir seu próprio negócio. O que ele precisa é que o Estado não atrapalhe. Então, o que a gente busca, inclusive, na Câmara Municipal de Rio Branco, é facilitar a vida do empreendedor para que ele consiga também ter o seu sustento. Né? A banquinha que eu falei, que funciona lá na Sobral, precisa ter um auxílio, precisa ter uma ajuda do Estado e não um atrapalho. Hoje, se você quiser abrir uma empresa, você tem uma série de dificuldades. Às vezes você gasta muito mais com a burocracia do que para colocar a empresa em funcionamento.
Você tem que contratar muito mais pessoas para cuidar da parte burocrática, para fazer a questão do imposto de renda, para ver as questões de recolhimento de folha, do que a própria atividade. Então, o que o Estado do Acre precisa é de um pouco de liberdade econômica. E diga-se de passagem, segundo dados da Mackenzie, o Acre é o último no ranking de liberdade econômica, ou seja, é o Estado que mais intervém nas atividades econômicas, nas atividades empresariais. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Como, vereador? Como mudar isso? Facilitando através das leis, diminuindo a burocracia, diminuindo a carga tributária, que hoje é uma das maiores do país. E é claro que nenhuma empresa procura um lugar onde tem uma carga tributária alta, dando incentivo... O ICMS, aliás, o ISS nosso é o maior do Brasil. Nenhuma capital do Brasil tem um ISS igual ao nosso. Exatamente. Até as questões de parcelamento, né, que está sendo também uma decisão acertada do prefeito Tião Bocalon, de aumentar o parcelamento do IPTU em 10 ou 12 vezes. Isso facilita também. Mas uma grande empresa, quando ela busca um local para se instalar, ela vai em busca de reduzir os seus custos. Então, nós já temos o problema de logística, por estar longe dos grandes centros. Nós temos um problema com a energia, que é muito cara no nosso estado, e, portanto, essas dificuldades por si só já inviabilizam, né, o empreendimento. Então, se a gente não diminuir a carga tributária, não tornar o estado do Acre algo atrativo para os empresários e para os empreendedores, a gente não vai conseguir mais fomentar empregos, porque o funcionalismo público, como eu falei anteriormente, está lotado. E por que eu digo que está lotado? Você já está passando aí, né, a porcentagem que a lei de responsabilidade fiscal permite de pagamento de salários. Então, não tem mais como você abrir vagas. É o caso, por exemplo, do cadastro da reserva da Polícia Militar, que estão brigando há muito tempo para ser chamado, mas não conseguem, porque o Acre já está ultrapassando o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal para a contratação de servidores. Então, ora, se a gente não pode contratar mais para a iniciativa, né, pública, para o funcionalismo público, nós temos que fazer o quê? Fomentar a iniciativa privada. E isso a gente só faz reduzindo a carga tributária e reduzindo a burocracia. Eu conversei com alguns dos nossos vereadores, dos 9 vereadores, não sei a opinião da maioria. Eu sei que pelo menos 2 da legislatura anteriores não foram reeleitos. Eles defendiam o comércio, defendiam o emprego, com o Anderson Sandro e também o vereador João Marcos Luiz. Como é que fica essa frente agora? Está na hora de criarmos uma frente na Câmara, vereador, em defesa do emprego, em defesa do comerciante, em defesa do comerciário? O senhor fala sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ficar mais um bloco, ok? Vou deixar, ok. Chama o intervalo comercial aí, a vinheta, e a gente volta em 2 minutos para terminar a entrevista com o vereador Emerson Jarudi. Agora são 11h47.